Muita gente diz que travestis e mulheres transexuais podem e devem ser consideradas como mulheres. Já outros dizem que isso é um absurdo e que essas pessoas estão roubando os espaços femininos. Este é um assunto tão polêmico que até o autor de Harry Potter, J.K. Rowling, entrou na discussão. Neste podcast, quero convidá-los a entrar em alguns desdobramentos filosóficos e históricos deste debate. Há outros pontos de vista sobre o assunto e que talvez você não esteja plenamente consciente. Se você gostou da proposta, dá o like, ativa o sininho, se inscreve e vem comigo. Quando conversamos sobre se travestis são mulheres, muita gente logo diz que não são, pois para ser mulher é preciso nascer assim. Bem, este é um argumento muito fraco. Isso porque ninguém nasce pastor evangélico, advogado ou falando alemão. E muitas pessoas nascem com características que podem ser corrigidas por cirurgias ou plásticas. A verdade é que os seres humanos não nascem prontos. Conforme se desenvolvem, as pessoas vão transformando seu corpo de muitas maneiras. Isso posto, vamos à pergunta principal. Afinal, mulheres trans são mulheres de verdade? Eu quero mostrar a vocês que esta pergunta não é tão simples de ser respondida, porque ela toca em questões filosóficas. Inicialmente, vocês podem responder que não, essas pessoas não são mulheres de verdade, porque lhes falta útero, vagina e cromossomo X. Essa é uma resposta fácil, mas tem alguns problemas nela. Isso porque, quando andamos na rua, vemos várias mulheres, mas não vemos suas vaginas, nem seus úteros e nem seus cromossomos. Estes, inclusive, foram descobertos muito recentemente na história do conhecimento humano. Nós deduzimos que as pessoas são mulheres a partir de uma série de representações de gênero, como cabelos grandes, estilos de roupa, maquiagem, etc. Mas não só isso. Existe uma certa compleição física associada à musculatura e aos ossos que nos permitem concluir que algumas pessoas são mulheres socialmente falando. Então, assim, até aqui, a palavra mulher é um conjunto de características e não um ou outro elemento isolado. Só que daí se desdobram outras questões. Em primeiro lugar, em termos de musculatura e ossatura, as mulheres são bem diversas entre si. Algumas têm uma compleição física maior até que muitos homens. Já outras tiveram que remover o útero. E outras ainda simplesmente não gostam de estereótipos de gênero como maquiagem, cabelo grande ou saias. A pergunta é, essas pessoas ainda são mulheres? Vocês podem responder que sim, por causa dos hormônios e dos cromossomos. Bem, neste caso, ok. Mas aí, para definirmos se elas são mulheres, não basta só olharmos. É preciso uma certa examinação médica. Só que a coisa vai além. Em termos genéticos e hormonais, há grande variabilidade entre as mulheres. Quem quiser saber mais sobre o assunto, clique no vídeo aqui no card e é do biólogo Átila Yamarino, O Problema das Mulheres nos Jogos Olímpicos. Também vou deixar o link na descrição. Neste trabalho, ele mostra como genética e hormonalmente as mulheres são muito variadas. Então assim, por mais que achemos fácil definir mulher, parece haver certa variação hormonal, genética, cultural e de personalidade entre essa categoria. Logo, a questão é que, se é possível definir o que é a mulher, definir o que não é mulher é mais complicado. E é aí que entra a questão dos transexuais. Para entendermos essa discussão, é preciso compreendermos que o fenômeno da transexualidade também é diverso em si mesmo. Alguns desses indivíduos querem remover o pênis, mas outros estão bem com seus órgãos genitais. E, neste caso, pessoa totalmente feminina, mas que tem um pênis gigante, é justo considerá-la mulher igual às outras? É justo considerar quem não tem útero e não menstrua como sendo exatamente uma mulher? Bem, existem muitas respostas para isso, cada qual defendendo seu ponto com bons argumentos. Mas há alguns caroços nesse angu. Muita gente diz que não considerar mulheres trans e travestis como dentro da categoria mulher seria transfobia.
Alguns são até mais radicais e dizem que quem não quer ficar com mulheres nessa condição é transfóbico. A linha de raciocínio que sustenta essa ideia é a mesma que diz que quem não fica com pessoas negras é racista. Logo, quem não se relaciona sexualmente com travestis é transfóbico. Eu super entendo o pensamento e o sentimento dessas pessoas, bem como sua necessidade de inclusão. Mas será mesmo que um homem hétero que não sente atração nenhuma por pênis é necessariamente transfóbico? Vocês podem dizer que isso é socialmente construído. Mas as pessoas têm que se desconstruir? E a coisa não fica só no nível da sexualidade. Ao considerar mulheres nessa condição como essencialmente mulheres, isso permite a esses indivíduos frequentarem espaços dedicados às mulheres. Tal postura tem centenas de desdobramentos, como na questão dos banheiros, por exemplo. Bem, longe de mim ecoar a paranoia que existe sobre este assunto dentro da direita política. Mas há certas coisas que merecem algum debate para além de chamar os outros de transfóbicos. Um exemplo é o fato de que muitas feministas dizem que devemos combater estereótipos de gênero, e há várias formas de ser mulher. Já uma parte do movimento trans diz que o que define você ser mulher é a simples autodeclaração. Agora juntem essas duas afirmações e o que impede que um homem barbudo se declare mulher e passe a ter livre trânsito nos espaços femininos. Vocês podem dizer que isso nunca vai acontecer, mas isso é subestimar a capacidade humana de dar a volta por cima das regras estabelecidas. E aí vocês podem se perguntar: mas então você é contra mulheres trans em banheiros femininos? Não, eu não estou dizendo isso. Até porque, vamos combinar, isso nunca impediu que homens heterossexuais atacassem mulheres em banheiros públicos exclusivamente femininos. Logo, existe sim certa paranoia da direita nesse quesito. No entanto, meu objetivo aqui não é defender a posição X ou Y. O que quero mostrar é que a definição do que é ou não é mulher, sendo ela um desafio filosófico, traz também desafios de ordem prática e que não devemos desconsiderar. Neste caso, as mulheres trans certamente se enquadram na categoria de feminilidades, mas a afirmação de que elas são mulheres me parece bem mais complexa. Seja como for, para ajudar a matizar mais essa discussão, quero trazer alguns pontos que nos ajudam a refletir sobre essa questão por um outro ângulo. Você sabia que nem sempre mulheres transexuais se viam ou eram vistas como mulheres? Antigamente, no Brasil e talvez até em vários lugares do mundo, o que hoje a gente chama de mulheres trans eram chamadas de travestis apenas. E nem passava pelas suas cabeças se encaixarem na categoria mulher. Por outro lado, para quem estava de fora, essas pessoas eram vistas essencialmente como gays exagerados. Travesti era o viado que queria chamar a atenção dos outros. Mas como isso mudou? A mudança veio dos americanos, que criaram o conceito de mulheres trans. E isso foi exportado para o resto do mundo de uma forma meio atabalhoada, a meu ver. Isso porque, no Brasil, até hoje usamos os conceitos de travesti e mulher trans sem saber muito a diferença entre as duas coisas. Durante algum tempo, aventou-se a ideia de que mulher trans seria aquela que removeu cirurgicamente o pênis e travesti manteria o pênis. Só que esta definição nunca pegou muito na cultura. Até hoje, ao menos no Brasil, a diferença entre travestis e mulheres transexuais é muito tênue e varia de acordo com o indivíduo. Alguns preferem um termo ou outro, sem uma regra absoluta. Só que este debate traz uma discussão histórica muito instigante e que você talvez não saiba. Mas se tiver interesse, dá aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Foi? Tem certeza? Então beleza. Por mais que hoje esta seja uma conversa que nos pareça secundária, em diversos momentos da humanidade, a questão da classificação das pessoas que hoje chamamos de LGBTs foi um debate científico, filosófico e espiritual. O cientista alemão Magnus Hirschfeld, na década de 1930, disse que todo esse grupo era uma espécie de terceiro sexo.
Os hindus têm uma cultura espiritual que classifica todo este grupo como Tritya Prakriti, ou seres de uma terceira natureza. Até aqui falamos dos LGBTs como um todo. Mais especificamente sobre travestis, em alguns países do Oriente, essas pessoas são vistas literalmente como um terceiro sexo. Na Índia e no Paquistão, elas são chamadas de Rishas. Na Tailândia, são chamadas de Katois. Na ilha de Sulawesi, na Indonésia, são nomeadas de Bissus. Durante algum tempo, no Brasil, houve quem aventasse a ideia de que essas pessoas poderiam ser algo intermediário entre o homem e a mulher. Só que este debate sequer teve tempo de ser amadurecido. Nos Estados Unidos, se criou a ideia de transexual em oposição a um cissexual. E essas pessoas passaram a ser vistas como mulheres apenas, sem nenhum tipo de debate. Em outras palavras, há um lado apenas, o cis. E se você passar para o outro lado, você é trans. A discussão sobre a existência de naturezas intermediárias entre o masculino e o feminino foi simplesmente apagada. E isso tem duas consequências. Em primeiro lugar, essas pessoas do movimento trans ou queer reclamam muito do binarismo de gênero e da heteronormatividade, e dizem que isso é opressor. Mas, quando elas dizem que só existe homem e mulher, e que mulheres trans são mulheres e ponto final, o que elas estão fazendo é justamente reproduzir esse dualismo, quer alguns militantes gostem de ouvir isso ou não. Em outras palavras, dizer que só o que existe é o homem e a mulher é opressor. Mas algumas dessas pessoas parecem querer se enquadrar exatamente nesse binarismo, porque simplesmente é mais conveniente para elas. Muitos militantes queer e trans criticam tanto o cristianismo, mas parecem que saíram do livro bíblico de Gênesis, que diz que Deus criou apenas 2 sexos. Em segundo lugar, quando paramos para ver o movimento trans com mais detalhes, principalmente no Brasil, há muitas pessoas nessa condição que não se veem como mulheres. Elas se veem como travesti. Inclusive, para quem trabalha com prostituição, isso é um elemento bastante importante. E essas vozes dissonantes foram apagadas com tanta virulência que muitos nem sabem que elas existem. Nem toda travesti se vê ou quer se ver como mulher. Pelo contrário, essa condição intermediária é o que lhes faz bem. Sobre isso, vale ressaltar que na Tailândia, por exemplo, um país com alta inclusão de pessoas trans, os indivíduos nessa condição riem quando são chamados de mulheres. Elas se identificam como algo intermediário e fim de papo. E o irônico deste debate é que certos movimentos identitários advogam tanto pelo decolonialismo, mas o que eles fizeram foi importar e impor uma identidade social baseada no binarismo de gênero americano e de base protestante. Por fim, eu não quero dizer peremptoriamente que mulheres trans são ou não são mulheres. Também não nego que haja alguns indivíduos que têm alto grau de disforia de gênero e que realmente se sintam como mulheres ou homens conforme o caso. E essas pessoas merecem respeito. O que quero deixar com vocês é que a definição do que é ou não é alguma coisa é filosófica, e isso tem inúmeras implicações práticas que as outras vozes da sociedade também precisam participar e ser ouvidas. Também quis mostrar a vocês que já houve debates sobre essas pessoas que criavam categorias intermediárias para além do binarismo de gênero de matriz abraâmica. Mas essa discussão foi simplesmente apagada. Afinal, qual o problema de existir manifestações além de homem e de mulher plenos? Será que o mundo é realmente um jogo de ping-pong onde ou você é cis ou você é trans? Será que não seria legal a discussão de banheiros neutros? O que pensam sobre essas questões? Esse foi um programa do canal Agora Gay, um espaço para conversarmos sobre filosofia, religião, política e cultura sob o ponto de vista gay. Eu sou Felipe Dias. Lembro que este podcast é um recorte de um tema complexo. Mesmo que você não concorde com tudo, meu objetivo é iniciar um diálogo para ele ser aprofundado por outros pontos de vista.
Deixe nos comentários o que vocês pensam sobre essa discussão, sugestões e críticas construtivas. Também os convido a ver os vídeos mais antigos do canal e a seguir a gente nas redes sociais, cujos links estão na descrição. Lembrando que o Agora Gay é um espaço dedicado à conversa e aos argumentos, e não às ofensas. Até a próxima, pessoal. Valeu!